dia, sétimo ano. Estamos aqui mais uma vez para a aula de português. Eu sou o professor Milton e estão preparados? Pessoal, vamos lá. Vocês percebem que eu estou traçando uma linha aqui, estou trabalhando verbos com vocês, foi o assunto que a gente mais trabalhou. Trabalhamos verbos, estrutura, o imperativo, subjuntivo, vozes verbais e coisas do tipo. Então vocês já estão cansados de saber coisas relacionadas a verbos, né? A gente vai tratar aqui um avanço ainda por cima disso, para deixar vocês com uma base maior ainda. A gente vai tratar o que hoje? A gente vai tratar das vozes verbais. Para a gente sacar as vozes verbais, a gente tem que ter em mente duas coisas: sujeito e verbo. São as duas coisas mais importantes para a gente poder saber isso. Sujeito. O que é sujeito? Alguém não sabe o que é sujeito? Espero que todo mundo saiba, mas para quem não sabe, vamos lá. Sujeito é quem pratica ou é alvo da ação, do processo que está na oração. Sujeito é quem pratica algo ou é alvo de algo. Entendem? Então, vamos pensar no seguinte. Na frase, eu gosto de brigadeiro. Quem é o sujeito? O sujeito sou eu. Por quê? Porque quem é que gosta de brigadeiro? É só a gente se perguntar. Você inverte a oração. Você faz a pergunta: quem é que gosta de brigadeiro? Eu. Então eu sou o sujeito. É eu que estou praticando aquela ação. Se fosse: o brigadeiro é muito gostoso. Quem seria o sujeito? É só a gente se perguntar: quem é muito gostoso? O brigadeiro. Então o sujeito seria o brigadeiro. Entendem? Que é assim que a gente percebe quem é o sujeito de uma ação. Ele pode estar no começo, no meio, no fim e ser independente. Ele pode estar em qualquer parte da oração. E o verbo, o que é o verbo? Novamente, a gente já deu aula sobre isso, a gente já está cansado de saber isso, mas o que é? É um processo, estado, fenômeno da natureza, uma ação, algo que foi realizado, entendem? Por algo ou por alguém. Então vamos ver mais a fundo assim o que são as vozes verbais. As vozes verbais nada mais é do que se o jeito que o sujeito está, a voz do sujeito naquela ação. A gente tem 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Primeiramente, a voz ativa é quando o sujeito está praticando uma ação, quando ele é que pratica aquela ação. Isso é a voz ativa. A voz passiva é quando o sujeito é alvo daquela ação. Temos alguns tipos de vozes ativa passiva e a gente vai ver detalhadamente. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e é alvo daquela ação ao mesmo tempo. As duas coisas. Vamos imaginar que seria um exemplo tipo: eu barbeei-me, ou eu me barbeei. Eu barbeei-me ontem à noite. Percebem? Quem barbeou? Se você fizer a pergunta, né? Quem barbeou? Eu. E quem foi barbeado? Eu também. Então, eu estou praticando e sendo alvo da ação. Para a gente ver mais a fundo, vamos agora aos exemplos. Vamos lá, pessoal. Vozes verbais. Então, quais são as vozes do verbo? Os verbos apresentam a flexão. Uma flexão em voz. E o que seria flexão? São as vozes do verbo que indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ela é ativa ou se é passiva. Na prática, é quem sofre ou quem gera a ação. Existem 3 vozes verbais no português: ativa, passiva e reflexiva. Já falei sobre a ativa e a passiva, né? A voz ativa, vou dar um exemplo: eu vi o menino no parque. Eu, sujeito, vi, verbo, o menino no parque. Eu vi. Então, se eu vi, então ativa. Voz passiva: o menino foi visto por mim. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é o menino. O que foi que ele foi? Ele foi visto. Visto. Ele foi visto. Foi aqui é complementar. E o visto é o verbo. O agente o quê? Da passiva. E na reflexiva, como seria um exemplo aqui? Deixa eu pensar no... Eu vi-me ao espelho. Eu vi-me ao espelho. Entendem? Então, vamos ver mais detalhadamente cada uma delas. Primeiramente, vamos para a voz ativa. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical
pratica a ação verbal? Indica, assim, que o sujeito gramatical é o agente da ação. É ele quem age, pessoal. Ele é o agente da ação. Então, frases na voz ativa. Eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram os livros. Percebem? O sujeito aqui é quem? Na primeira frase, eu. O que é que ele fez? Ele comeu. O agente na segunda, quem é? Meu filho. Meu filho fez o quê? Comprou. E na terceira, qual o sujeito? São os alunos. E o que é que os alunos fizeram? Eles leram. Leram os livros. Percebem? Então, essas aqui são na voz ativa. Vamos ver agora na voz passiva. Ó. A voz passiva é utilizada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Ele é o paciente, pessoal. Quando você vai no médico, você é o quê? Você é o paciente. O médico é que age sobre você. O médico aqui seria o verbo. E o paciente seria você. A gente tem alguns tipos de exemplos na voz passiva. Ó. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica, pessoal, qual seria aqui? Ó? Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura. Sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Essa é a estrutura dela, é assim que ela se estrutura. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. O bolo foi comido por mim. Quem é o sujeito paciente aqui? O bolo. Qual é o verbo auxiliar? Foi. Foi é verbo auxiliar, ele auxilia isso. O particípio aqui é o quê? É exatamente o verbo na passiva. É ele. A voz passiva aqui é chamada de particípio. Ó. Comido, o bolo foi o quê? Foi comido. Essa é esse verbo passivo. O bolo foi comido. O chapéu foi o quê? Comprado. Percebem? E no final é o agente da passiva, ó, que é quem fez a ação. O agente da passiva é quem seria o médico nessa ação, né? Ele é quem está fazendo essa ação. No primeiro exemplo, o bolo foi comido por mim. Quem é o agente da passiva? Mim. Sou eu que sou o agente da passiva. O por aqui é uma preposição. Percebem que a estrutura delas continua a mesma, ó. Todas elas, ó. O chapéu foi comprado pelo meu filho. O chapéu, sujeito paciente, né, o sujeito da passiva. Foi é o verbo auxiliar. Comprado é o particípio. Pelo é a preposição. E meu filho, agente da passiva. O outro exemplo. Os livros, sujeito paciente. Foram, verbo auxiliar. Lidos é o particípio, né? o verbo na passiva, o particípio. Pelos, preposição. E alunos, o agente da passiva, que é quem pratica a ação. Entenderam? Então, a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Ó. Essa daqui é a sintética, ali é a analítica, essa é a sintética. Vamos ver. Ó. Verbo transitivo, pronome se e o sujeito paciente. Ó. Comeu-se o bolo. Comeu-se, comeu é o verbo, né? O verbo transitivo. Comeu o quê? Comeu-se o bolo. Alguém comeu o bolo. Ó. Comeu é o verbo transitivo, o pronome ali é se, ó. E o sujeito paciente é o bolo. Comprou-se o chapéu. Mesma coisa. Ó. Leram-se os livros. Percebem, pessoal, como pode parecer difícil à primeira vista, mas é muito simples. Porque na passiva, na ativa, eu dei o exemplo que eu comi o bolo. Na passiva,
o bolo foi comido por mim. As duas frases, as duas orações têm o mesmo significado, têm o mesmo impacto comunicativo, comunica a mesma coisa, contudo, uma está na ativa, o verbo está sendo praticado por mim, a outra, o bolo é que foi comido por mim. Entendem? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, lê de novo, escuta de novo a explicação, que vamos dar prosseguimento agora para a voz reflexiva. A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, o mi, ti, si, nós, vós e o si, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. Então, a voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Para ficar mais claro, vamos aqui os exemplos. Mas basicamente é o sujeito que sofre e gera a ação ao mesmo tempo. Ele se feriu com a tesoura. Viram aqui? Ele se feriu com a tesoura. Ele praticou e sofreu ao mesmo tempo. Alimento-me sempre de forma saudável. Alimento-me sempre de forma saudável. Eu alimento a quem? A mim mesmo. Ou seja, eu pratico e recebo. Entende, pessoal? É só se ater ali ao pronome reflexivo. O me, o te, o se, o nós. Do mesmo jeito que veio aqui. Ele se feriu. Alimento-me. Percebem que como isso é utilizado? É isso que vocês têm que olhar. Se cair na prova para vocês identificarem a voz reflexiva, ativa ou passiva, é muito fácil de identificar, pessoal. Cada uma tem umas características muito únicas. A voz passiva na analítica tem aquela estrutura, o sujeito paciente, depois tem o verbo auxiliar. Se ligando nisso, vocês já sacaram tudo. O sujeito passivo, o verbo auxiliar e o agente da passiva no final. Isso aí é analítica, voz passiva analítica. Voz passiva sintética tem o verbo transitivo, tem o pronome si e tem o sujeito na passiva. O reflexivo é quem é ele, é só você sacar o pronome oblíquo reflexivo, ele vai estar aqui. Muito fácil, né, pessoal? Agora vamos ver sobre a conversão da voz ativa na voz passiva. E o que seria isso, pessoal? O que seria conversão, professor? O que seria isso? Conversão nada mais é do que você converter, se transformar a voz de um tipo em a voz de outro. Primeiramente, a conversão da voz ativa na voz passiva analítica. O sujeito se transforma em o quê? Em agente da passiva. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. E o verbo transitivo se transforma em locução verbal. Vamos ver aqui os exemplos. A voz ativa. Isso aqui é a voz ativa. É o que a gente vai transformar. Esse exemplo que eu trouxe aqui. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Sujeito. O diretor, ele passa o quê? Para agente da passiva, como eu disse ali em cima. Pelo diretor vai ficar pelo diretor, ele vai ficar no final, tá vendo? O objeto direto passa para o sujeito da passiva, o horário de funcionamento da empresa, esse é o objeto direto. Ele vai passar a ser isso, o horário de funcionamento da empresa, que é o quê? É o sujeito da passiva. E o verbo transitivo, o verbo alterou, passa para locução verbal. Ou seja, foi acrescentado o que ali? O verbo auxiliar. Foi alterado.
Então, vejamos como fica aqui, ó. O horário de funcionamento, percebe aqui, ó, o objeto direto, começa com o objeto direto, ele passa a ser um sujeito da passiva, né? O horário de funcionamento da empresa foi o quê? Foi alterado pelo diretor. Perceberam a mudança aqui? A gente transformou. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa para o horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Entenderam, pessoal? Vamos ver agora a conversão para a voz ativa na voz passiva sintética agora. É a sintética. Ó. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. O sujeito se transforma na partícula apassivadora se. É o se. Isso aqui, basicamente, o sujeito vai se transformar no se. Ó, não há agente da passiva e o verbo transitivo mantém. Ele vai se manter. Ó, o exemplo de conversão. Como vamos ter aqui, ó. Voz ativa. A mesma frase que tinha lá em cima. Ó. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Aí agora as mudanças que a gente vai ter. O objeto direto passa para o sujeito da passiva. O horário de funcionamento da empresa. O objeto direto vai passar a isso. E o sujeito, que era o diretor, vai passar para a partícula apassivadora. O diretor vai se transformar no se. O diretor vai se transformar só nisso. Ele vai se reduzir ao se. Ó, não há agente da passiva e o verbo transitivo mantém-se. O verbo transitivo vai se manter. Ou seja, pessoal, como é que vai ficar aqui, ó, na voz passiva? Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Percebem que o sujeito aí foi, o diretor, no caso, ele foi completamente ocultado, ele foi completamente deixado de lado para que dissesse isso, e o significado tem o mesmo. Alterou-se o horário de funcionamento da empresa, só não ficou explícito que foi o diretor. Mas a gente sabe que o quê? Que ocorreu isso, que o horário da empresa, de funcionamento da empresa foi modificado. Ficou claro, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. A aula fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!